Estamos agora na parte 3 do nosso estudo sobre a Palavra de Deus, o Manual da Vida. E eu te convido, se você ainda não assistiu, que assista o vídeo 1 e 2 e vá assistindo nas sequências também, tá bom? Vamos lá agora aprender como que eu estudo a Bíblia, para que serve a Bíblia, né? Como que funciona a Bíblia. Então vamos lá. Gente, o que acontece? Quando você pegar um exemplarzinho desse, já falei pra vocês, existem várias versões. Você sempre vai na primeira página, vai estar escrito se é a João Ferreira de Almeida, corrigida, atualizada, se é a edição contemporânea, se é a nova versão internacional. Você escolhe a Bíblia que você quiser, todas elas vão estar falando aquilo que você precisa ouvir. E aí, eu te indico a nova versão internacional, porque é a linguagem que eu ganhei uma vez de presente e eu vi que era melhor para entender a palavra do Senhor. Mas fica a seu critério, todas as Bíblias são muito boas, tá? E aí, o que acontece? Para você entender o básico, a Bíblia, gente, vocês vão ver que ela é dividida em duas partes. É o Novo Testamento e o Velho Testamento. Aliás, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, vamos lá. São 40 autores, em média, que escreveram a palavra do Senhor. E aí tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. O que é o Velho Testamento? O Velho Testamento, ele é formado por um conjunto de livros e cada conjunto tem mais ou menos um motivo, né? Então, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia se chama Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, é um livro que vocês vão ver que conta o princípio das coisas, como que foi criadas as leis de Deus e etc. Então, os 5 primeiros livros são o Pentateuco. Tô falando tudo do Velho Testamento primeiro. Depois desse livro de Pentateuco, vem 12 livros, que são os livros históricos. Como assim, Agatha? Já para tudo. Um livro só, a Bíblia tem vários livrinhos dentro? Sim! Como eu falei para vocês, foram 40 autores diferentes, em épocas diferentes. Então, foi escrito em várias épocas diferentes, por várias pessoas diferentes. Então, são pequenos livrinhos, tá? Cada nome desse que eu tô falando pra você é um livro. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Pentateuco, são os primeiros. Passado esses livros, que são o Pentateuco, nós vamos para os livros históricos, que conta mesmo a história do povo de Deus. Que são os livros de Josué, Juízes, Ruth, aí vem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, aí depois vem Esdras, Neemias e Esther, tá? Então, só repetindo para você entender, Pentateuco, aí são 5 livros, depois tem 12 livros que são os livros históricos, depois tem os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. 5 livros poéticos. Depois desses livros poéticos, a gente tem os livros dos profetas menores. É chamado profetas menores, que são 5 também. Que é o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Temos também os livros dos profetas. Aliás, esses que eu falei, os 5 são dos profetas maiores. Tem o livro também dos profetas menores, que são 12 livros, que eu vou deixar aqui para vocês verem. E acabou. Esse é o Velho Testamento. Então, resumindo, Pentateuco, 5 livros. 12 livros históricos. Depois nós temos 5 livros poéticos. Depois nós temos 5 livros dos profetas maiores. E depois nós temos 12 livros dos profetas menores. Em resumo, o Velho Testamento é esse. No Novo Testamento, que foi escrito 400 anos depois do último livro do Velho, que o último livro do Velho Testamento é Malaquias, né? Depois de Malaquias, o povo ficou 400 anos sem escrever. Passados esses 400 anos, eles começaram a escrever de novo, que aí foi chamado Novo Testamento. No Novo Testamento, ele já é formado pelos 4 primeiros livros, que já começam Mateus, Marcos, Lucas e João, são os livros bibliográficos. Não, bibliográficos não, né? Ficou feio. Biográficos. O que são esses livros biográficos? Contam a trajetória de Jesus aqui na Terra. E são maravilhosos. Quando você pega assim no início, você acha assim, não, são tudo igual, mas não é. Porque cada um desses 4 livros foram escritos por pessoas diferentes. Então é a mesma coisa de você contar uma história e sua mãe conta a mesma história, só que na versão dela. Então sai às vezes mais entendível para você lendo um do que lendo o outro.
E Deus deixou os 4 porque é muito importante você saber sobre a biografia de Jesus, tá? Acabando esses 4 livrinhos do Novo Testamento, a gente tem um livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos. Conta toda a história dos apóstolos após Jesus ter ressuscitado, né? Que ele morreu. E aí ele ressuscitou. E aí o povo começou a pregar o evangelho. Depois tem 13 cartas que foram escritas por um apóstolo de Jesus, chamado Paulo. E depois tem 8 cartas escritas por pessoas diferentes. E o último é um livro profético, que é o Apocalipse. Então, só terminando aqui para vocês entenderem, o Novo Testamento são compostos de 4 livros biográficos, um livrinho histórico, que é o Atos dos Apóstolos, depois 13 cartas de Paulo, depois nós temos 8 cartas aleatórias, que não foram de Paulo, de outras pessoas, e tem um último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, livro profético. Gente, é incrível. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo se vocês ainda não começaram a ler. Mas às vezes, assim, é complicado. Talvez você que esteja ouvindo esse áudio falou assim, Agatha, já tentei a ler, mas o livrinho complicado que eu não entendi nada. No início, eu também, como eu não sabia ler, não sabia nada, eu também pensei que era complicado, mas não é, não. Fala sobre tudo. E eu já venho te falar uma coisa aqui agora importante. A Bíblia, ó, você abrir no Salmo 91, Salmo 23, deixar lá aberto na estante, muito bonito, para enfeite. Mas aquilo ali não é amuleto, não. Não vai salvar sua vida, só o fato dela estar ali aberta. Ela não vai proteger sua casa e sua vida só por ela estar aberta, não. Isso aqui é folha, papel, que se você fazer assim, ela rasga. Se você jogar fogo, ela queima. E essas letrinhas e essa folha, se não for lida e mais praticada por você, meu amigo, ela não serve pra nada. Ela é igual um rolo de papel higiênico que você deixar ali de enfeite na sua estante. Então eu te convido para você tirar sua Bíblia aberta, da onde quer que esteja, e você comece a mexer. Comece a olhar, dá uma olhadinha hoje. Uma coisa que vocês vão perceber, sempre no início da Bíblia vai ter um índice, ó. Falando todos esses livros que eu falei pra vocês, ó, os primeiros, os históricos, os livros poéticos, vai ter tudo escritinho aqui, bonitinho pra vocês. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, não tenha medo, pega esse livro, manuseie ele, veja qual que é a versão da sua Bíblia também, tá? E aí, assim, eu quero falar aqui algo pra vocês muito importante mesmo. O que acontece, gente? Tá, você já tá começando a entender para que é essa Bíblia. Eu já falei, inclusive eu esqueci de falar para vocês. A Bíblia, no Velho Testamento, ela quase toda foi escrita em hebraico. Tem algumas partes que foi em aramaico. E no Novo Testamento foi escrito em grego. Aí você fala assim, tá aí, daí, Agatha, eu falo português, ou eu falo inglês, o povo de Portugal, Estados Unidos, Japão, quem assiste aqui, que eu já sei que vocês assistem, um beijo pra vocês. Tá, eu falo outras línguas, eu não falo aramaico, grego, hebraico, eu não quero saber disso. Para que você tá falando sobre isso? Eu tô falando, gente, por quê? Porque por mais que a gente fale português, a gente tem que saber qual foi a língua escrita. Porque se você um dia lê algo que ficou divergente pra você, e você quiser tirar a prova real de qual que era o significado certinho daquela palavra, você vai lá no texto original em hebraico, ou aramaico, ou grego, e procura o significado. E aí você mata a sua dúvida. Ah, mas se eu nunca for atrás disso, eu vou entender a Bíblia? Com certeza. Porque vocês vão perceber, eu vou ensinar pra vocês como estudar a Bíblia e entender perfeitamente. A Bíblia, você estuda um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Porque ela toda não pode se contradizer, tá? Então, quando vocês forem estudar a Bíblia, saibam disso, tá? Que o Velho Testamento realmente foi escrito em hebraico, alguns pedaços em aramaico, principalmente lá no livro de Daniel, a partir do capítulo 2 já começa. E no Novo Testamento foi em grego.